Vamos lá, meu povo. Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma aula, né? Toda quarta-feira aí, como diz Vanessa, que não se acostuma com esse horário, não é assim mesmo, Vanessa. Que a pouco se acostuma. Mais uma aula aqui, né? Nossa maratona de questões aí, da PC Piauí, né? Estamos hoje item a item no edital. Estamos no quarto item, nossa quarta aula, tá? Numa maratona de 12 aulas, tranquilo? E aí, dá as boas-vindas ao nosso amigo Ivan, né? Que participou da nossa aula semana passada aí. Nossa aula bônus, gostou da aula, já se inscreveu aí, está com a gente aí no nosso time aí. Nossa colega Ana também, Aninha. A Aninha foi aluna da gente lá no Gênesis. E aí, a convite de Cláudia aí, ela entrou também no grupo aí. Então, sejam todos bem-vindos, tá, pessoal? São todos bem-vindos aí. E como eu falei para vocês, aqui nesse grupo aqui, né, falei até para a Aninha, estava falando para Ivan. Graças a Deus, todo concurso sai um ou dois aprovados, né? Pronto. Ivan já é concursado, né, Ivan? Você me falou que já é papiloscopista na Bahia, não é isso? Tem, Isso, perfeito. tem o Vanessa também, que está na PC aí no IC de Pernambuco aí também. Cláudio tá batendo na porta, daqui a pouco dá certo. Natália também, né? E é isso aí. Isiele também passou, mas aí acho que foi na Barra, a Isiele escorregou. Ou seja, tá todo mundo bem encaminhado, né? Tá todo mundo bem encaminhado, só alguns detalhezinhos. E aí vocês que já são concursados sabem que a demora é passar no primeiro, né? Demora a passar no primeiro, receber o salário todo dia 20, é bom demais. E aí dá mais tranquilidade, penso eu que dá mais tranquilidade para a gente ir para o próximo, né? Porque quando você não passa em algum concurso ou está batendo na trave, você vai para o concurso com aquela pressão psicológica, né? Tanto para você quanto a família também, né? Os familiares ficam cobrando, né? Não deveria ser assim. Mas aí quando você passa no primeiro, você vai mais relaxado, como quem diz assim, se der, se passar, boa, já estou concursado mesmo, já estou recebendo. Então eu acho que as coisas fluem melhor. Mas a gente não pode pensar dessa forma não, né? A gente tem que pensar que só existe a diferença de entre ser servidor público é o papel, uma caneta e o conhecimento, né? Se você manter seu conhecimento atualizado, a banca pode vir do jeito que vier, que você tira de letra. Não é isso? Então, meu povo, vamos embora aqui, a mais uma maratonazinha aqui, tá? Hoje aí, dando sequência ao nosso item 4 aí, redes de computadores, internet, endereçamento IP, DNS, o gateway padrão, conceito de roteamento, NAT, o proxy, protocolos, tá? Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar aí, né, em redes de computadores, alguma leitura que fizeram aí na internet, já ouviram falar sobre os protocolos, são bastante conhecidos. Vocês que já são concurseiros aí, né, já vem numa maratona aí, já ouviram falar disso aí. Então, para vocês que já viram, fica mais fácil de a gente passar alguns bisus para vocês hoje, né? As questões são de boa, são tranquilas, né? A gente não precisa se preocupar muito, é muito tranquilo mesmo as questões, né? E, como eu falei para vocês, vamos a cada aula batendo cada item no edital, tá? E aí, com certeza, quando a gente fechar as 10, as duas últimas, a gente faz um simuladozinho aí para testar todo mundo, tranquilo? E aí eu vou ver se daqui para sábado eu consigo um materialzinho bônus para vocês aí, pelo menos umas 10 questões para vocês. São 4 aulas, né? Vou estar pelo menos aí 10 questões revolvendo os 4 assuntos, para ver se vocês assimilaram as aulas. Perfeito? A gente sempre vai fazendo isso aí para ver se vocês estão anotando mesmo. Tranquilo? Então vamos embora aqui. Olha só, como o nosso edital diz, o item 4, redes de computadores, né? É o conceito geral. E aí, como eu falei para vocês já são concurseiros, né? A grande maioria, eu acho que nesse grupo aqui, eu acho que não tem ninguém que nunca fez nenhum concurso. Mas com certeza alguém vai assistir depois, né? E vai ter alguém que começou agora, que ainda está meio perdido, né? Isso é normal, né? Isso é normal. Então, ó, nosso item 4 fala sobre rede de computadores, né? Como falou aí, né? Sobre a internet, sobre o DNS, o IP, tá? E o que é que a gente entende como rede de computadores, pessoal? Tá? Só fazendo assim um resumo geral, começar a entender as questões. Redes de computadores, todo mundo sabe, o nome já diz, é uma rede, né? É um conjunto de dispositivos que são interconectados,
né? Para quê? Para trocar informações, tá bom? E compartilhar recursos. E aí esses recursos vão além de impressora, arquivos, fotos, né? Vídeos e etc, né? E aí o que é que ele diz? Que uma rede de computadores é uma malha, né? É uma malha que ele interliga os sistemas, né? Interliga computadores, né? Então, o que acontece? A transmissão de dados, né? Só ocorre por conta dessa malha, né? Por conta dessa malha. Então, assim, na verdade, essa malha ela é conhecida como nó, né? Os nós, né? E esses dispositivos, eles são interconectados e eles enviam, recebem e trocam o quê? O tráfego de dados, entendeu? Por isso que lá tem um backbone, né? Que é a espinha dorsal da rede dos computadores, né? É onde ela recebe e distribui, entendeu? E aí essa troca de tráfego de dados pode ser de voz, de vídeo, né? Então, graças a Deus, pessoal, graças a Deus que existe essa rede de computadores. Senão, a gente não estava tendo essa aula hoje, né? Nem tá aqui da semana passada. Então, eu estou aqui, o Ivan está lá em Maceió, o pessoal está em Salgueiro, né? A semana passada tinha gente do Maranhão, de Juazeiro do Norte. Então, graças a Deus, temos a nossa rede de computadores, né? A nossa rede de computadores. E aí, o que todo mundo pergunta, quais são os tipos, né, de rede de computadores? Bom, pessoal, você pesquisar aí, você vai ter milhares de redes de computadores. Mas o que as bancas cobram, até hoje, homologada, é a rede LAN, MAN, tá? WAN, LAN, MAN, WAN e PAN, tá? São quatro. Se você pesquisar, tem alguns concursos que cobram a rede CAN. O que seria a rede CAN? É uma rede campus universitário, tá? É como se fosse um roteador dentro do campus universitário. Então, cada prédio daquilo ali é um bloco, né? Que é ter um curso. Então, essa é a chamada um rede CAN. Só que os concursos não cobram isso. O que você tem que se preocupar é saber o que é uma LAN, tá? O que é uma MAN, o que é uma WAN e o que é uma PAN. Tranquilo? É simplesmente isso aí. Então, ó, uma LAN, né? O nome só diz, é uma rede local, né? Por isso que chama-se LAN house, né? Uma rede local em casa, tá? Aí tem uma MAN, que é uma rede metropolitana, tá? É uma rede da cidade. Então, digamos aí que nosso prefeito resolvesse botar lá na praça um roteador e distribuir esse sinal para toda a cidade. Esse seria uma rede MAN, tá? Uma rede MAN. E aí temos a nossa rede PAN, que é a nossa rede pessoal, são os dados móveis, tá? E aí vem a principal, que é a nossa rede WAN, que é uma rede a longa distância. Então, o que é que agora, nesse momento, estamos nos comunicando através de uma rede o quê? Uma rede WAN, né? A pessoa, mas eu estou aqui no meu celular e eu estou usando meus dados móveis. Beleza. Então, que a partir do momento que você está se conectando com essa aula, tá? Você está usando seus dados móveis. Mas para você chegar aqui, essa rede vira uma rede WAN a longa distância, tá? Mesma coisa é assim, por exemplo, vou dar um exemplo aí em Salgueira. Aí o Gênesis é de frente à pizzaria. Digamos que você está na sala de aula e Zezinho está na pizzaria. Então, você vai chamar Zezinho e dizer que o professor chegou na sala. Essa rede é uma rede MAN. Vocês estão na mesma cidade, um de frente para o outro, só atravessando a rua, mas estão na mesma cidade. Então, é assim que funciona. Entendeu? Então, é assim que funciona. Então, ele diz o seguinte, para que serve, né, essa rede de computadores? Na verdade, essa rede de computadores, o intuito dela é de quebrar barreiras, né? Ela quebra as barreiras, barreiras geográficas, né? E possibilita o quê? Possibilita que informações sejam compartilhadas, né? E aí varia muito, né? Entre pessoas, entre empresas, né? No mundo inteiro, na verdade, tá? E aí o que acontece? Essas possibilizações de troca de informações, ela disponibiliza também o quê? Uma informação local, né? Uma informação global, tá? E são úteis, né? Na verdade, são úteis, né? Para a prestação de diversos serviços, né? Então, hoje, ninguém vive mais sem internet, tá? Ninguém vive mais sem um celular. Por exemplo, a pessoa vai fazer um concurso, sabe que não pode usar o celular, né? Tá lá no edital que não pode entrar com o celular, beleza. Mas quando você sai da prova, a cabeça pode estar doendo como for, mas
Você quer logo abrir aquele pacotinho que está lacrado, pegar o celular, ligar para ver quem ligou, para falar com alguém que a prova foi uma merda, para falar com alguém que a prova, você fechou a prova. Então, assim, hoje a gente vive conectado 24 horas, né? Tem gente que dorme com o celular na cabeceira da cama, né? Já acorda, não dá nem bom dia, já olha lá as mensagens do Instagram, WhatsApp, né? E assim por diante. Então, é assim que vai funcionando, tá, pessoal? Então, essa é a ideia de rede de computadores. Essa é a ideia de rede de computadores, entendeu? Então, ó, essa questãozinha aqui, vamos mudar aqui. O que é que ele fala? Fala sobre o DNS, né? Ela fala sobre o DNS. E aí, o que é que nossa perguntinha aí, ela diz? Simplesmente, ele diz assim, na nossa pergunta. Assinale a opção que indica a principal função do DNS, né? Que é o domínio, que é o sistema de domínio, tá? Então, ó, ele já está dizendo ali, o Domain Name System, né? Que é o sistema de nome de domínio, tá? Aí o que é que ele diz? Que a principal função do DNS na internet é de fazer o quê? Aí a letra A ele fala que é traduzir o nome do domínio em endereço IPs. A letra B diz que é criar novos protocolos de comunicação. A letra C diz que ele tem que gerenciar a segurança dos dados transmitidos. A letra D diz que compactar os dados transmitidos para economizar a largura de banda. E a letra E diz que tem que controlar o tráfego de dados entre diferentes redes. Meu povo, o que é que vocês precisam saber? Que toda máquina, tá? Toda máquina, ao ingressar numa rede local ou cabeada, ou sem fio, ou a longa distância, essa máquina, esse dispositivo, simplesmente, ele ganha um cara chamado IP, tá? Boa noite, Heriberto. Seja bem-vindo, viu? Boa noite, meu amigo Enzo. Boa noite, pessoal. Então, o que acontece? Na hora que você conectar a máquina na internet, essa máquina vai ganhar um cara chamado IP. Então, assim, para a internet, para a rede, pouco importa se a sua máquina é um Ace, se é um Positivo, se é um Lenovo, entendeu? Se a sua televisão tem 50 polegadas, se tem 20 polegadas. Para a rede, ela não quer saber a nomenclatura do fabricante. A partir do momento que você ingressar na rede, ele vai lhe chamar pelo IP, tá? Que é o protocolo de interconexão. Tranquilo? Então, quando ele diz aí que qual é a principal função do DNS? O DNS tem a principal função de traduzir, tá, os nomes de domínio em endereço IP. Endereço IP. Como assim, Emerson? Saca só. Qual é a banca que vai fazer esse concurso? FGV. Você vai lá na internet e coloca lá www.fgv.com.br. Enter. Daqui a pouco, o que é que aparece com você? Aparece a página da FGV. Só que, na verdade, quando você deu um Enter, tá? Aquele endereço com o nome FGV, o computador não entende. Por trás dele tem um IP. E aí é onde está, entendeu? A função do DNS justamente é traduzir esse nome em endereço IP. Então, eles trocam o tráfego de dados, eles trocam informações. Quando você dá um Enter, eu vou lá no servidor da FGV. Só que a máquina ela não entende FGV, ela entende lá o domínio. Vamos supor que o domínio seja lá 10, 168, 1020. Um exemplo. Então, ele vai entender esse IP. Então, quando ele for lá, que ele trazer as informações da página, certo? E mostrar para você tudo bonitinho, o que acontece? Teve a troca dos protocolos. Quando o DNS ele consegue traduzir o nome do IP e trazer aquela página bonitinho, ele já entrega o protocolo chamado HTTP. Que são quem? São os protocolos de hipertextos. Então, quando você bota lá FGV, dá Enter, que aparece a página bonitinho, é porque o DNS, tá? Ele traduziu aquele nome em números e trouxe a página. Quando ele traz o número, o DNS, ele entrega assim ao HTTP, ó. Toma aí, ó. Agora mostra teu cliente aí. Aí, quando ele entrega,
Aí, justamente, o HTTP, que são os hipertextos, vai aparecer na tela. Tudo bonitinho. É assim que ele funciona. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a nossa questãozinha número 1, é a letra A. Certo? Boa noite, Luiz Fernando. Tudo certinho? Seja bem-vindo, viu? Vamos embora para a nossa questãozinha número 2. Questãozinha número 2. Que diz o seguinte, a questãozinha número 2. No contexto das redes de computadores e da web, tá? Analise as afirmativas a seguir. Item 1. O DNS é responsável por traduzir nomes de domínio e endereço IP. Verdadeiro. Você acabou de resolver a questãozinha número 1. Então, ó, já vou colocar aqui um Vzinho, tá? Ou seja, se eu coloquei que o item 1 é verdadeiro, olhando para as respostas, eu já vou eliminar a letra D, tá? Isso é o concurso público, né? Vocês que já estão na batalha sabem que é assim, né? É eliminação. Eu já descobri que o item 1 é verdadeiro, e eu sei que a letra D está dizendo que só 2 e 3 apenas são verdadeiras. Eu já cortei, tá? Eu já cortei. Aí vem o item 2, ele fala assim, que o protocolo chamado HTTPS oferece menos segurança do que o HTTP devido à ausência de criptografia. Ó, isso é falso. Por quê? Porque aqui ele inverteu, tá? O HTTPS, esse S vem de segurança, tá? Ele diz que o HTTPS é menos segurança, ao contrário, o HTTPS ele te traz mais segurança. Tanto que se você colocar lá www.bradesco.com.br, que é um site bancário, e der um enter, você vai notar que o www vai sumir. Ele vai aparecer lá o HTTPS. Por quê? Porque como é um site bancário, ele é um site criptografado. Entendeu? Então, quando o site ele é criptografado, ele vem com um S de segurança. Tranquilo? Então, no item 2, ele inverteu, né? O item 2, ele inverteu. Por quê? Porque ele diz que o HTTPS é menos seguro. Ao contrário, o HTTPS é muito mais seguro. Então, meu povo, o que é que você tem que fazer? No concurso público, se cair uma questãozinha dessa, você não pode perder tempo. Por quê? Você descobriu que o item 1 é verdadeiro. Então, você já eliminou de cara a letra D, porque não fala em item 1. Você descobriu que o item 2 é falso. Se você olhar aí, a letra A tem o item 2 e a letra C tem o item 2. Então, no concurso, nem precisa você analisar o item 3, ou precisa? Analise direitinho aí. Só sobrou a letra B, que diz que só o item 1 é verdadeiro. Mas vamos lá analisar o item 3. Que diz o seguinte, o protocolo chamado SMTP, ele é usado para transferir arquivo entre computadores em uma rede local. Isso é falso. Isso é falso. Então, ó, o que eu disse se concretizou. Sobrou só a letra B para você, tá? Por quê, professor? Não é o SMTP que é usado para transferir arquivos entre computadores? Não. A função desse protocolo é do FTP. Esse sim tem essa função aqui, ó. Esse tem essa funçãozinha aqui. É o FTP. Entendeu? Professor, me deu um branco. Eu não me lembro mais qual é a função do SMTP. Eu vou dizer a você agora e você nunca mais vai esquecer. Lembre daquele carteiro, né? Que sempre chega na sua casa para levar a correspondência da fatura do cartão de crédito, né? E hoje em dia a gente já baixa no online, mas ainda tem gente que a fatura vai para casa. Então, o SMTP, ele funciona como quem? Como carteiro. Por quê? Porque o SMTP, e aí o bisuzinho que todo mundo já conhece, que é sua mensagem tá partindo. Então, se a sua mensagem está partindo, quem é que leva a sua mensagem? Né? Então, a função do SMTP é transferir mensagens, levar a mensagem, certo? Então, você lembra daquele carteiro. Então, quando você olhar para o carteiro, você diz assim, ó, o SMTP aí. É o cara que trouxe a minha mensagem, trouxe a minha fatura para pagar. Tranquilo? De boa?
Então, vamos embora. Item 3. Item 3 não, questãozinha número 3. Ele diz o seguinte, na questãozinha número 3. Que a professora Clara, ela está organizando uma aula prática para os alunos, né, do ensino médio sobre redes de computadores. E aí, o que é que acontece? Ela planeja utilizar um diagrama que mostra como diferentes dispositivos em uma rede doméstica, e aí ela cita computador, impressora, smartphone e um roteador. Então, o que acontece? Que ela, aqui, ó, mostra como diferentes dispositivos em uma rede doméstica estão conectados. E aí ele diz o seguinte, que durante a aula, a professora Clara pergunta aos alunos qual é a importância de um roteador nessa configuração e como ele contribui para o funcionamento da rede, né? E aí ele finaliza dizendo o seguinte, que com base nos conceitos básicos de rede de computadores, qual é a principal função do roteador em uma rede doméstica? E aí na letra A ele fala o seguinte, que é de fornecer acesso direto à internet atualizando o modem. Na letra B diz o seguinte, que a função do roteador é permitir a comunicação entre dispositivos de redes e gerenciar a conexão com a internet. Ok? Na letra C diz que é de garantir a segurança de rede ou bloquear todos os acessos externos. Na letra D diz que é de aumentar a velocidade de conexão da internet em todos os dispositivos conectados. E a letra E diz que é de substituir os dispositivos da rede quando eles apresentarem falhas de hardware. Então, veja só, né? A professora está organizando aí uma aula prática com os alunos e ela decidiu lá colocar um roteador para conectar todo mundo, computador, impressora, né? E assim por diante. E aí, o que acontece? Ele diz aqui, ó, qual é a principal função do roteador? Povo, o nome por si só já fala, já te dá a resposta, né? E aí, se você for analisar, na nossa primeira aula, eu falei sobre isso. E toda aula eu estou fazendo questão de frisar para você não esquecer. Questões de FGV, muitas vezes, só no enunciado você mata a questão, tá? Por quê? Quando o cara fala qual é a principal função do roteador, já está dizendo rotear para alguém, né? Rotear para alguém. Então, quando alguém chega na sua casa, né, e está sem crédito, o que é que diz? Não te pergunta nem se você está bem, né? Se você tá bem, está com saúde, nem pergunta. Assim, fulana, bota aqui a senha da Wi-Fi. Todo mundo diz isso, né? E aí o que acontece? Se a sua função é de rotear o sinal para as pessoas, né? Então, na verdade, você marca, sem medo de errar, a letra B, que diz que a função do roteador é para permitir a comunicação, tá? Ó, o sinal ao seu redor, permitir a comunicação entre quem? Os dispositivos. E aí se enquadra no que a professora listou em cima, que ela pretende o quê? A rede doméstica dela, né, na casa dela, ela pretende rotear ali para quem tiver com computador, quem tiver com computador, entendeu? Quem tiver ali com o smartphone, né? E aí ele fala aí justamente que ele permite a comunicação entre os roteadores da rede, os dispositivos, desculpa, da rede, e a conexão com a internet. Por quê? Porque quando a sua internet, você contrata a sua internet ali, tá? Ela vem, o cabo da internet de fibra óptica vai conectar no seu roteador, né? Por isso que ele diz aí, ó, permite a comunicação entre os dispositivos de rede e gerencia a conexão com a internet, entendeu? Fala, meu amigo Ivan. Diz aí, meu irmãozinho. Oi, falar uma coisa. Olá, Emerson. Ô, Emerson, esse roteador, eu gosto de comparar muito ele com o suíte. Eu estou Entendi. fazendo certo comparar eles dois, ficar comparando para fazer questões, por exemplo, porque o roteador, nas minhas anotações aqui, tem dizendo assim, né, que conecta redes diferentes, por exemplo, uma LAN e uma WAN. Certo. E o suíte, ele conecta dispositivos da mesma rede. Aí eu faço essa comparação. Faz bem eu fazer essa comparação entre os dois. Ele tem uma O diferençazinha, suíte Ivan. Vê só. é O roteador, né, como eu acabei de citar, ele conecta as redes diferentes, tá? E direciona o tráfego entre elas. Sacou? Por exemplo, como a sua rede é doméstica e a internet é uma rede de longa distância. Então, ele está conectando redes diferentes. Entendeu? O seu roteador
Tá dando para compreender? O teu roteador, ele tem a função de Sim, conectar redes diferentes. Tua rede é local, é doméstica. E aí, nesse momento aqui, tu tá falando comigo a longa distância. Então, são redes diferentes. Tu tá na tua casa e eu tô aqui em Pesqueira. Tô a 5 horas, sei lá, 6 horas de viagem. Então, a função do roteador é essa, tá? Já a função do switch, qual é a função do switch? É conectar e gerenciar a comunicação entre vários dispositivos dentro de uma mesma rede. Ou seja, o switch não gerencia a comunicação comigo aqui. Gerencia a comunicação que estiver lá na tua casa. Então, o que acontece? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Caixa Econômica. Eu atendo muito Caixa Econômica. Eu chego num hack da Caixa Econômica, lá eu tenho 4, 5, 6, dependendo da quantidade de pontos, suítes. Cada suíte daquele tem 24 portas. Por quê? Porque a função daquele suíte dentro da agência da Caixa Econômica é de gerenciar a comunicação entre os vários dispositivos, tá? Entre os vários dispositivos que estejam naquela agência, né? Que é uma impressora, que é o caixa, que é o ATM, que é o caixa eletrônico. Então, essa é a função. O switch, ele gerencia a comunicação entre vários dispositivos dentro da mesma rede. E já o roteador, ele pega a tua local e roteia para o mundo externo. Ele conecta. Isso aí, Cláudio. Entendeu, Ivan? Deu para comparar agora? Deu sim, deu sim. Não, que eu já tinha anotado umas coisas aqui, né? Foi? Suíte e Beleza. roteador. O hub, né? Modem, suíte e roteador. Eu fiz aqui uma tabelinha, né? Porque sempre eu gosto de comparar os dois, né? Porque Tranquilo. a banca gosta de dizer que o suíte faz a função do roteador, né? Tal. Aí eu digo, não, Isso. vou perguntar a ele se tá certo essa minha Anotação, né? ideia. Se essa ideia minha tá certa. Porque aí Beleza. qualquer coisa eu já vou anotar. Aí já vou pegar esse Pronto. exemplo teu da caixa. Para botar aqui já no papel. Já bota Entendeu? da Caixa Econômica aí. Beleza? Pronto, beleza. Show de bola. Vamos embora para a próxima questão. Pessoal, e aí a gente vai fazendo isso aqui, tá? Vai tendo dúvida, clica na mãozinha aí. Aí, respondeu a dúvida, já desmarca a mãozinha para, se o outro quiser, já não ficar travado. Beleza? E vamos embora. Essa é a ideia da nossa aula aqui. Tranquilo? Vamos lá. Nossa quarta questãozinha aqui, que é que diz o seguinte, nossa quarta questãozinha. Para utilizar a internet, é necessário utilizar conexões entre computadores ligados em rede. Com isso, se estabelece o tráfego de pacotes, né? Aquela troca de dados, né? E ele diz o seguinte, com relação às conexões e tráfegos, analise os itens a seguir, tá? Analise os itens a seguir. Deixa eu só permitir aqui nossa colega Antônia, que está chegando agora aqui. Boa noite, Antônia. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Depois no final, eu te passo aí o gabarito aí das outras 3 questõezinhas. Estamos na quarta questãozinha, viu? Natália, se puder depois, manda o arquivo PDF para ela acompanhar, por favor. Viu? Valeu. Vamos lá. Voltando aqui à nossa quarta questãozinha, né? Ele diz aqui no item 1 que a velocidade de um download se refere à rapidez com que o arquivo pode ser baixado de um serviço na internet para um computador, sendo em geral, maior que a velocidade de um upload. Isso é o item 1, beleza? O item 2 diz o seguinte, que a velocidade máxima de upload e de download sempre são iguais. Ambas são medidas, tá? Ambas são medidas em bits por segundo e podem variar ao longo do dia. O item 3 diz o seguinte, que a velocidade de um upload, tá? A velocidade de um upload se refere à rapidez com que um arquivo pode ser recebido por um serviço da internet, sendo em geral, igual à velocidade do download. E aí ele diz lá, está correto o que se afirma em letra A, item 2 e 3 apenas, letra B, item 1 e 3 apenas, letra C, item 3 apenas, ou letra D, item 2 apenas, ou a letra E, item 1 apenas. Então, ó, vamos lá. O que é que o item 1 diz? Só relembrando. Que a velocidade de um download se refere à rapidez com que o arquivo pode ser baixado de um serviço na internet para um computador, sendo, em geral, maior que a velocidade de um upload. Isso é verdade, tá?
a velocidade de um download é bem maior, bem mais rápido do que um upload, tá? Um upload. Por quê, Emerson? Porque assim, durante o dia, de 0 a 10, 9 vezes você faz um download, para uma vez você fazer um upload. Então você sempre está fazendo um download, baixando um material, sempre está baixando. Ah, viu alguma coisa interessante, baixa uma foto, certo? Ah, viu uma música, não sai da sua cabeça, você vai lá, baixa a música. Então, sempre você está baixando. Agora, para você fazer um upload, mandar aquele arquivo para alguém, é muito mais difícil, né? Você não tem tempo. Aí vem o cara assim, manda para mim aquele arquivo. Passou despercebido. Você, às vezes, a pessoa encontra outro, rapaz, tu nem mandou para mim. Rapaz, a correria do dia, acabei esquecendo de mandar. Então, você usa muito mais um download do que um upload, tá? Então, nosso item 1 é verdadeiro. Nosso item é verdadeiro, tá? Então, se o nosso item 1 é verdadeiro, então a gente já vai de quebra aqui a eliminação. Item 1 verdadeiro. Então, ó, aqui não tem item 1, tá? Aqui não tem o item 1 e aqui não tem o item 1. É assim que funciona no concurso, para você não perder tempo. Mas vamos lá. O item 2 é o seguinte, que as velocidades máximas de upload e de download são sempre iguais. Negativo, não são iguais. Tá? Não existe a velocidade de um download ser igual a de um upload. Tá? Não existe isso. Então, aqui é falso. Tá? Aqui é falso. Então, o item 2 é falso. Tranquilo? Aí vem o item 3, que diz o seguinte, que a velocidade de upload se refere à rapidez com que o arquivo pode ser recebido, tá? Por um serviço na internet, sendo em geral igual à velocidade do download. Então, ó, a velocidade de um upload se refere à rapidez com que o arquivo é recebido. Recebido por um serviço. Então, ó, a gente viu aqui que não é. A gente sempre está baixando mais do que mandando. Aí ele diz que no final que ela é igual à velocidade do download. Aqui você viu que as velocidades não são iguais. Upload e download, a velocidade nunca vão ser iguais, tá? Então, ó, essa aqui também é falsa. Então, sobrou para você, meu jovem, só a letrinha E. Tranquilo? Tudo certinho? Essa aí, download e upload, a gente vai dá para desenrolar de boa. Só a gente fazer as comparações, né? Quando eu recebo, down. Quando eu mando, upload. Então, se eu recebo, download. Se eu mando, upload. Tranquilo? Vamos embora para a nossa questãozinha número 5. Que diz o seguinte aí, na questãozinha número 5. Que as redes de computadores, elas podem ser definidas como um conjunto de equipamentos que, além de compartilhar os mesmos recursos, eles também podem trocar informações entre si. Tranquilo até aí, né? Aí fala o seguinte, a respeito dos tipos de redes, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. E aí, na primeiro itemzinho dele aí, né, ele fala o seguinte, que o tipo de LAN, ó, o tipo LAN é uma rede local, tá? De curta distância, que conecta dispositivos próximos, reunidos em um mesmo ambiente. Verdadeiro, né? E aí você lembra da Lan House, né? Você chega numa Lan House, tem lá 4, 5, 6 computadores, mas todo mundo no mesmo ambiente, na mesma sala. Aí você vai dizer assim, beleza, professor, aí eu entendi, né? Eu cheguei lá, meu vizinho aqui tem uma garagem, estava desempregado, aí na garagem ele botou uma Lan House, ele tinha 4 computadores, botou 2 de um lado, 2 do outro, no final botou um balcão para receber, né, o realzinho. E aí, professor? Eu entendi. Aí eu te pergunto, professor, aí eu estou num prédio de 20 andares, certo? Aí Vanessa está no térreo e eu estou no 10º andar. Né? Estamos nos comunicando no mesmo prédio. Nesse caso, qual seria a internet? A internet seria do tipo LAN. Por quê? Vocês estão no mesmo espaço. Ah, mas está no primeiro, eu estou no 10º andar. Mas é o mesmo prédio. Agora, a partir do momento que você está num prédio A e Vanessa está de frente para você no prédio B, do outro lado da rua, aí essa rede passa a se chamar uma rede MAN. Por quê? Porque vocês estão na mesma cidade, porém em ambientes distintos. Tranquilo? Então, o tipo LAN é uma rede local, né, de curta distância.
Tranquilo? Ah, professor, você é curta distância, mas peraí. A menina está no térreo, eu estou no 10º andar. Não é curta distância, o 10º andar é muito longe. Tá, mas nos prédios, né, nos grandes centros, o que é que eles têm? Cada andar eles têm um repetidor, né? Dependendo de onde fica a sala do data center, onde fica lá os roteadores. Então, eles têm os repetidores, mas não deixa de você estar no mesmo prédio, no mesmo ambiente. Tranquilo? Então, nossa item 1 aí é verdadeiro, tá? Se nosso item 1 é verdadeiro, então o que a gente tem que fazer aqui, ó? Eu já descobri que o primeiro é verdadeiro. Então, esse aqui começa com falso, eu já eliminei. Esse começa com falso, eu já eliminei. Tá? Então, é assim que funciona, para não perder tempo. Vou para o item 2, que diz o seguinte: o tipo WAN é uma rede de longa distância, que possibilita a conexão de equipamentos em diferentes localidades, países e até continentes. Perfeito. É o que está acontecendo nesse momento aqui, né? Estamos a longa distância. Tem gente em Ceará, né, Antônio? Tem gente em Pesqueira, tem gente lá no Maceió, Praia do Francês, né, Ivan? Tem gente lá em Salgueiro. Então, a gente está em diferentes ambientes, tá? Então, isso aqui é verdadeiro, tá? É verdadeiro. Então, se a gente olhar aí para a questão, né? Para a gente olhar para a questão, a gente já matou que se eu tenho dois verdadeiros, a única que tem dois verdadeiros iniciais é a letra D, tá? É a letra D. Eu sou mais, ainda estou em dúvida na última, tudo bem, mas você já achou a questão. Então, se você tem a certeza que o item 1 e o item 2 é verdadeiro, você olhou para baixo, viu que só tem a letra D que começa com V e V, não tem por que você perder tempo no concurso. Quem faz concurso sabe que o tempo é primordial. Sempre diga aos alunos, concurso público é você controlar tempo e ansiedade. Se os dois andarem junto, acabou. É a aprovação na certa. Tranquilo? Mas vamos olhar lá o item 3, que diz o seguinte: o tipo WLAN é uma rede sem fio, de longa distância, que pode ser usada para conectar dispositivos móveis à internet por ter maior alcance a céu aberto. E o que é WLAN? São redes Wi-Fi ou wireless. WLAN, W de Wi-Fi, tá? Ou seja, aí ele diz, é uma rede sem fio de longa distância. Imagina só, eu estou aqui, né? E Cláudio está em Salgueiro. Aí ele diz assim, pô, Cláudio, não paguei internet. Como é que eu vou dar aula hoje? Cláudio, faz o seguinte, roteia teu dados móveis aí, tu em Salgueiro, para mim aqui. Porra, era muito bom, né? Então, como é que ele pode dizer que uma rede WAN, né, uma rede WLAN, é uma rede sem fio de longa distância? Não existe isso, né? Então, uma rede WLAN é uma rede a curta distância, né? Muitas vezes você está dentro de casa, aí você está na cozinha, aí o marido está na sala, e diz assim, ei, fulano, roteia para mim aí, mas a casa tem muito parede, que o sinal lá na sala chega ruim. Aí você diz, ah, fulano, dá não para rotear não. Aí só o sinal aí fica fraco. Vem aqui para o quarto, aqui fica mais perto da cozinha. Eu estou fazendo a janta. Então, ela é uma rede, não é a longa distância, é a curta distância. Tá bom? Então, ó, item 3 aqui, ó, falso. Então, ó, bateu com a letra D. VVF. Tranquilo? Então, ó, nossa questãozinha número 5, marca a letra D aí, tá? Letra D. Até agora, tudo certinho aí para vocês? Tudo de boa? Dá o ok aí, de um likezinho aí, dá o joinha, que aí eu vou entender que tá tudo certinho, beleza? Show. Fala, Vanessa. Mete bronca aí. Eu ia dar um joinha, eu ia apertar. Tá testando, né? Para ver se funciona, né? Você não tá cochilando, né? Beleza. Vamos embora. Questãozinha número 6. Questãozinha número 6. Diz o seguinte. As opções a seguir, eles apresentam exemplos de protocolo de rede, à exceção de uma, assinale. Então, vamos lá. Aí ele te deu aí, está dizendo que todos aí são protocolos de rede, menos uma, tá? Essa aí é aquela que você está com a cabeça doendo, a FGV teve pena de você, porque nem preciso dizer para vocês que não faz parte de um protocolo de rede um cara chamado SSD, né?
Todo mundo sabe que SSD é um HD da atualidade, tá? E aí, mas vamos lá listar para você lá, né, os protocolos de rede, né? E aí ele fala aí, IMAP. IMAP é um protocolo de recebimento de mensagens, tá? Instantânea. DHCP. Qual é a função do DHCP? Tem a função de liberar os IPs. Então, você pensa assim, que o DHCP é aquele cara, tá, da pelada. É o cara que chega na pelada, que pega os coletes e distribui. Cláudio, toma aqui, colete 7. Ivan, toma aqui o 9. Natália, toma aqui a camisa 4, que é a zagueira, lá do Grêmio. Entendeu? Fulano, toma aqui. Então, o DHCP é o protocolo que distribui os IPs. Tranquilo? E o SMTP? Aí você aprendeu que o SMTP é o carteiro. Né? Eu tinha um aluno que dizia que era Jaiminho. O SMTP era o Jaiminho. Aí uma vez eu, Jaiminho, professor, é o carteiro de Chaves. Você não lembra não que tinha o carteiro lá em Chaves, era o carteiro Jaiminho. SMTP é o Jaiminho. Então, SMTP vai ser o Jaiminho. Entendeu? Que a sua mensagem está partindo. Beleza? Então, ó, o único que não se encaixa como protocolo de rede é o SSD. Tranquilo? Essa aí foi de boa. Vamos para a questãozinha número 7. Então, se você prestou atenção na questãozinha 6, você já marca número 7. Porque ele fala o seguinte, que no contexto dos correios eletrônicos, assinala a opção que apresenta a função principal do protocolo de quem? De Jaiminho, do carteiro, SMTP, né? E aí ele diz o seguinte, que se você prestou atenção, não cochilou e anotou, você vai simplesmente marcar a letrinha C. Por quê? Porque ele diz que encaminha os e-mails de um servidor de origem para o servidor de destino. É o carteirozinho, ó, que vai lá levar. Entendeu? Se você ainda ficou com dúvida, vamos lá. Na questãozinha lá, diz que permite que os e-mails sejam visualizados em diferentes dispositivos de plataforma. Tá? Não é o caso. Na letra B, diz que ele gerencia o acesso aos e-mails por meio de clientes de e-mail. Também não é o caso. Na letra D, diz que ele vai criptografar os dados dos e-mails para garantir a segurança. Não é o caso do SMTP. E a letra E diz que ele vai fazer a autenticação do usuário ao enviar e receber e-mails. Também não é o caso. Então, SMTP, lá em cima está dizendo simples meio transferência de protocolo. Né? Ele encaminha os e-mails de um servidor de origem para um servidor de destino. Tranquilo? Então, se liguem, pessoal, quando for fazer a prova no dia. Vou bater nessa mesma tecla. A FGV, tá? Ela gosta de colocar questões uma puxando a outra. Então, fiquem ligados, tá? Para não perder tempo lá, e aí você já matar lá e zerar lá, gabaritar essas questãozinhas lá. Beleza? Vamos embora para a questãozinha aqui, número 8, tá? Questãozinha número 8, que diz o seguinte. E no contexto de rede de computadores, avalie as afirmativas a seguir. Item 1. Ele fala o seguinte, que a internet ela é uma rede de computadores de alcance global. Enquanto a intranet é uma rede privada, restrita a uma organização ou grupo. Isso é verdadeiro, tá? Você aprendeu, tá? Que a internet é uma rede mundial, né? Ele diz aí que é uma rede de computadores de alcance global, tá? Então, se não fosse a internet, mais uma vez, eu vou dizer a vocês, não estaria acontecendo essa aula aqui. Graças a Deus que tem a internet, né? Se não fosse a internet, ninguém ficava em casa trabalhando no home office, né? Porque hoje a modalidade é home office. Tranquilo? Vamos para o item 2, que diz o seguinte, que a internet é acessível a qualquer pessoa com dispositivos conectados à rede, enquanto a intranet, ela exige autenticação e autorização para acesso. Então, isso é o quê? Isso é verdadeiro, né? Isso também é verdadeiro. Então, para você ter acesso à internet, você precisa ter um dispositivo conectado à rede. Simplesmente você, se tiver com seu telefonezinho, não tiver um plano assinado ou não tiver um dados móvel, tá ruim, viu? Entrar no WhatsApp e ver alguma notícia, porque você precisa estar conectado à internet, né? Você precisa estar conectado à internet. Entendeu? Então, ó, item 2 também é o item verdadeiro.
certo? Item 2 também é o item verdadeiro. Tranquilo? E aí vamos para o item 3. Vamos para o item 3, que diz o seguinte, que a internet utiliza um protocolo chamado TCP/IP, tá? Enquanto a intranet só admite os protocolos IPX/SPX, tá? O que significa o TCP/IP? Ó, se você prestou atenção, eu falei que toda máquina ao conectar na internet, seja ela cabeada, seja ela sem fio, você ganha um IP, né? Você ganha um IP. Então, se você ganha um IP, os protocolos são via o quê? TCP/IP, tá? Aí ele diz o seguinte, né? Que a internet utiliza esse protocolo. Ótimo, verdadeiro. Mas ele diz o seguinte, que a intranet só admite os protocolos IPX e SPX. Nada. A intranet também usa os protocolos TCP/IP. Só que a diferença de internet e intranet, você viu lá em cima. A internet é uma rede global, né? Uma rede a alcance global, e a intranet é uma internet local, faz parte de uma organização, tá? Professor, e o que significa esses protocolos IPX, tá? O protocolo IPX e o SPX, meu povo, nada mais é do que um conjunto de protocolos, tá? Que nem se usa mais. Por quê? Porque o IPX, tá? Ele era responsável por roteamento e encaminhamento de pacotes em camadas de rede, só que eles não eram criptografados, entendeu? Não eram criptografados. E aí, quando não é criptografado, a rede fica vulnerável, entendeu? Então, ele era responsável para garantir e entregar, tá, a conexão de pacotes. Só que aí, por isso que ele foi substituído pelo TCP/IP. Tranquilo? Então, se a gente marcou aqui, meu povo, você cobrar. Pessoal, Ivan, o modelo OSI, nesse caso aí, é assim, é bom você saber o que significa o modelo OSI, as camadas, os enlaces e tal. Mas, assim, nesse edital aí, ele não fala do modelo OSI. Ele não fala das camadas lá do modelo OSI. Eles falam dos protocolos, né? Ele fala lá do proxy, ele fala do gateway, tá? Mas a gente lá na frente, num simulado, a gente pode colocar uma, duas questões, só para você ter um conhecimentozinho. Beleza? Beleza, show de bola. Não tá no edital. Beleza? Então, ó, nossa questãozinha número 8, o que é que a gente vai fazer? Como a gente descobriu que o item 1 e 2 ele é verdadeiro, então a gente vai marcar a letra E. Boa? Tranquilo? Vamos embora para a questãozinha número 9. Que diz o seguinte: para facilitar o acesso aos computadores interligados na internet, os usuários ele pode utilizar seus nomes, mas esses nomes devem ser convertidos em endereços IPs, para que a comunicação faça o quê? Ocorra. Essa tarefa de conversão de nomes em endereço IP é realizada pelo servidor. Vimos isso na nossa primeira questãozinha, lá atrás, se você não cochilou, hein? Então, ó, vê o que ele disse. Para facilitar o acesso aos computadores interligados, os usuários podem utilizar seus nomes. Lembram que eu disse lá atrás? Isso aí, Vanessinha. Lembra que eu disse lá atrás? Que o DNS tem a função de transformar o nome em números, né? Então, é isso aí, ó. O serviço de nome de domínio, o DNS, né? O DHCP, como a gente viu numa questão anterior, ele é responsável por atribuir o endereço do IP, né? É aquele cara da pelada, que distribui os coletes, né? Então, é o cara que distribui lá, ó, fulano, a camisa 10, pá, então ele distribui. Então, Antônio entrou agora, beleza? Aí, se Antônio entrou agora, o que acontece? Meu roteador distribui um IP para Antônio, certo? Cláudio entrou há meia hora atrás, ganhou IP. Todo mundo que entrou ganhou IP. Por quê? Porque o roteador liberou. Então, o que acontece? Os roteadores, eles operam tanto na camada IPv4 quanto na camada IPv6, tá? Qual a diferença? Que a camada IPv4, tá? Ele libera 4 blocos, né? Que dá 8 bits. Tranquilo? Então, o que acontece? Os roteadores na camada IPv4, ele só libera de 0 até 255 IPs, tá? Então, imagina no shopping. Você nunca vai botar um roteador no shopping no IPv4, você tem que botar no IPv6,
Que aí ele libera milhões de IPs. Tranquilo? Ele libera 1 milhão de IPs. São 28 bits. 28 bits. Tá? Enquanto o outro são 32. Entendeu? Então, o que acontece? 128 bits libera muito mais. Então, o DHCP ele é responsável por atribuir esse endereço IP, né? Atribuir as máscaras, os getters, tudo quem faz isso é o DHCP. Tranquilo? Você aprendeu que o FTP lá atrás, na questãozinha número 2, né? Que a gente anotou lá, você aprendeu que, qual é a função do FTP? Ele é usado para a transferência de arquivos entre cliente e um servidor, uma rede de computadores, ou vice-versa. Tá? Não, mas é tranquilo, Ivan. Depois eu passo um bizu bem legal. Beleza? Aí vem a letra C. Tem sim. Depois eu te passo. Aí acontece. A letra C diz que o proxy, né? Qual é a função do proxy? A função do proxy ele é intermediar, né? Na verdade, assim, ele é um intermediário. Para quê? Para a requisição de clientes que buscam recursos em outros servidores. E aí, o famoso servidor proxy, né? Em outros servidores, tá? E aí você aprendeu que o DNS tem a função de converter nomes de domínios fáceis de lembrar, né? E eu citei o exemplo do FGV, né? E aí tem essa funçãozinha nos endereços IPs, né? Que são os numéricos que os computadores usam para se comunicar. Fechou? Então vamos embora para a nossa questãozinha número 10. Então o DNS agora ficou na mente de vocês. O DNS ficou na mente de vocês. Questãozinha número 10 fala o seguinte. Sobre o modo ativo do protocolo FTP. Olha só, você aprendeu que o FTP ele serve para quê? O FTP aqui, protocolo, como eu acabei de falar, ele é usado para transferência de quê? De arquivos. Entre um servidor, né? Entre um cliente e o servidor, ou vice-versa. Foi isso que eu disse? E aí, na 10ª questão, ele fala assim, que sobre o modo ativo do protocolo FTP, ele disse aqui, ó, né? O que é correto afirmar? Vamos lá. Ele disse na letra A que é correto afirmar que a conexão de controle aberta previamente também é utilizada como conexão de dados para transferir um arquivo solicitado pelo cliente. Dados? Vamos lá, vamos para a próxima. Letra B é o seguinte, o servidor ele inicia uma conexão com o cliente que serve como canal de dados para transferir um arquivo solicitado pelo cliente via conexão de controle aberta previamente. Essa parece que se encaixa mais, né? Mas vamos ver a letrinha C, que diz o seguinte, que o cliente, ele inicia uma conexão com o servidor, que serve como canal de dados para transferir um arquivo solicitado pelo cliente via conexão de controle aberta previamente. Vamos para a letra D, que diz o seguinte, que a conexão de controle que permite a conexão de dados é iniciada pelo servidor. Aí lascou tudo, né? Essa você já descarta, né? Essa já descarta. Então, vamos lá. Vamos só recapitular. Sobre o modo ativo do protocolo FTP. Lembre-se que o protocolo FTP tem a função de que, meu povo? O protocolo FTP tem a função, simplesmente, de transferir arquivo de um cliente em um servidor para uma rede de computadores. Tem a função de transferência de arquivo entre um cliente e um servidor. Tá? Tranquilo? E aí, ó, o que é que ele diz lá sobre o modo ativo que é correto? Vamos lá. Letra A diz o seguinte, que a conexão de controle aberta previamente também é utilizada como conexão de dados. Sim. E cadê cliente? Cadê servidor? Aí ele diz lá no final, que com a conexão de dados para transferir um arquivo solicitado pelo cliente. Aí não fala em servidor. Então, essa daqui, ó, já descarta. Já descarta. Na letra B, ele diz o seguinte, que o servidor inicia uma conexão com o cliente, tá? Para que serve como canal de dados para transferir um arquivo solicitado pelo cliente, via conexão de controle aberta previamente. Essa é a nossa resposta, tá? Vamos ver a letra C, tá? Só para você tirar a dúvida, que ele diz o seguinte, que o cliente inicia uma conexão,
tá? Na verdade, é o servidor que inicia essa conexão. Porque quando você vai lá, e você compra, por exemplo, você compra um pacote de curso, né? Você foi lá, pagou via Pix, aí a plataforma liberou para você. Quando você clica lá, você clica quem? Você clica no servidor lá do curso. Você não clica no servidor do curso? Então, você inicia o quê? A conexão. Então, eu comprei esse curso aqui. Quando eu cliquei lá, né, que botei meu login, que ele identificou que eu paguei, tá? Eu vou baixar ele de onde? Para fazer a transferência do arquivo. Vou baixar do servidor do curso, tá? Então, eu inicio, né, a conexão, né, o servidor ele inicia a conexão com quem? Com o cliente. Para quê? Para ele transferir os dados solicitados, que é o arquivo, no caso, que é o curso que eu comprei. Entendeu? Então, nossa questãozinha aí pode marcar a letra B na questãozinha número 10. Tranquilo? Deu para entender aí? Comprei o curso, paguei, conectei quem? Conectei o servidor de quem? Do curso. Né? E aí ele libera para mim o arquivo. Tranquilo? Show de bola. Vamos aí para a nossa questãozinha número 11. Tá? Questãozinha número 11, que diz o seguinte. Que diz assim, que em uma rede de computadores de uma empresa estatal, tá? Um hacker conseguiu acesso ao servidor de dados da empresa. Olha que bronca. E ele diz o seguinte, fazendo com que todos os arquivos do sistema operacional e outros arquivos individuais fossem criptografados. Ponto. Aí diz o seguinte, que o hacker exigiu um pagamento monetário para liberar esses arquivos, tá? E ele fala que uma proteção preventiva contra esse tipo de ataque seria o quê? Aí ele fala, tratar dados internos como inseguro. Na letra B, ele diz que utilizar VPNs através de redes Wi-Fi públicas, né? Na letra C, ele diz que é de evitar segmentar a rede. Na letra D, ele diz que é de evitar o uso de armazenamento em nuvem. Na letra E, ele diz que é de usar diversas fontes para baixar arquivos. Então, o que acontece? Que uma rede, né, de computadores, um hacker conseguiu acessar o servidor da empresa, né? E aí, o que ele fez? Ele pegou todos os arquivos do sistema operacional, tá? E outros individuais, ele criptografou. E aí ele exigiu o pagamento, né? Esse ataque se dá o quê? A um ransomware, né? O cara criptografou e disse, ó, só libera se tu fazer tantos bitcoins aí. Ele exigiu um pagamento. Isso aí é um ataque chamado um ransom, né? E aí ele fala o seguinte, que o hacker ele exigiu o pagamento monetário, né? Para liberar esses arquivos. E ele dizia assim, qual seria aí a proteção preventiva como esse tipo de ataque, seria, né? Uma proteção preventiva contra esse tipo de ataque. Seria qual? Aí na primeira ele diz, tratar dados internos como seguro. Como é que você vai tratar os dados internos como seguros? Você tem que ter os dados seguros, né? Então, aí eu já descartaria essa letra A aí, né? Porque ele falou inseguros, né? Na letra B, ele diz o seguinte, utilizar VPNs através de uma rede Wi-Fi pública. Seria uma possibilidade? Seria, né? Porque a rede VPN é o quê? É uma rede virtual. Então, você criaria quem? Os servidores virtuais, né? Através de uma rede pública e você colocaria ele lá. Isso pode acontecer, isso acontece muito em Linux. Isso acontece muito, né? Quando o meu sistema é o Windows, mas eu quero criar aqui um Linux, eu crio o quê? Um servidor virtual, para não ter que instalar o sistema. Isso acontece muito, né? E isso também, Ivan, fazer o backup também, né? Seria também uma possibilidade, né? E aí, na letra C, ele diz assim, evitar segmentar a rede. Realmente, né? Evitar segmentar a rede. Não, você tem que segmentar a sua rede. Por quê? Porque como é que os colaboradores vão ter acesso? Né? Tem que ter uma linha ali, tá? A letra D diz que é evitar o uso de armazenamento na rede. Não, né? Como você acabou de dizer, você pode fazer um backup, você pode jogar as coisas na nuvem, né? Não é que seria evitar, né? Então, a letra A diz que usar diversas fontes para baixar arquivos. Então, você, querendo ou não, você está tornando sua rede mais vulnerável para os hackers. Então, a letra B se encaixa melhor na nossa resposta, né? Porque você utilizando as redes VPN, as redes virtuais, através de rede Wi-Fi pública, tá? Você evitaria esse tipo de ataque aí,
né? E aí sua rede, como ele diz aqui, é um grande estatal, não teria acesso aos seus servidores, tá? Por quê? Porque os servidores que você criaria são servidores virtuais. Então, quando o cara achar que ele ia achar, você já criou outro servidor, tá? Em outra rede. E assim você vai mudando. O cara nunca vai saber. Por exemplo, no tempo da pandemia, teve aquela situação do auxílio emergencial, né? E aí, muitas vezes, a galera não conseguia cadastrar. E aí, o que acontece? Aí, fulano dizia assim, não, eu consegui, pô, chegou um link para mim aqui, eu consegui cadastrar. Mandava pro colega. Aí, o colega ia lá, pá, 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 e aí, consegui. Ah, beleza, valeu, Beto, obrigado, consegui aqui registrar. Só que ali era um link, o quê? Era um link falso, né? Direcionava você para um servidor a qual a galera capturava, pegava os teus dados. E aí, quando você chegava para sacar o dinheiro, aí, não, já sacou. E aí, o que acontece? Me lembro, como hoje, que a Polícia Federal pegou uma quadrilha em Fortaleza. E aí os caras deram vacilo, porque eles estavam no hotel. Dentro do hotel, lá no quarto, tinham vários computadores interligados, pegando justamente os IPs da galera que pegava isso aí. E aí os caras vacilaram, né? Porque deixaram ligado e aí a galera, via IP, conseguiu conectar. Porque estava difícil, porque quando a galera ia chegando nele, eles mudavam os servidores. Mas aí vacilaram, e eu me lembro que até saiu no Fantástico, na época, sobre isso aí. Então, você utilizando uma rede privada, uma virtual, né, e sempre mudando, fica mais difícil do hacker invadir o seu servidor. Beleza? Então, vamos embora aí. Questãozinha número... Deixa eu só eliminar aqui para não confundir você. Questãozinha número 12, diz o seguinte, que a rede proprietária, que é criada a partir da conexão de uma intranet à internet, disponibilizando recursos da organização a clientes, fornecedores e parceiro em geral, é uma. Olha só, tá? Olha o que ele está falando para você. Que a rede proprietária, que é criada, a partir de quem? Da conexão de uma intranet ou internet, tá? Disponibilizando recursos da organização a clientes, fornecedores e parceiros em geral, tá? É um ou uma. Aí ele fala lá, é uma homepage, tá? É uma NetBuild, é uma extranet, é um proxy ou é um site website. Então lá, se a rede é proprietária, né? Criada a partir da conexão de uma intranet e internet, então você já descarta aqui, ó. Cadê ele aqui? Você já descarta aqui, ó, um site, tá? Você já descarta um proxy. Já descarta tudo isso aí. Aí que danado é um NetBuilder, tá? Isso é um antigo, ó, protocolo. Se você pesquisar, você vai achar lá que ele é um antigo protocolo de rede, tá? Que ele não era roteado, tá? Então, assim, ele não é roteado e ele é, ó, obsoleto, tá? Ele era limitado a pequenas redes. Então, ó, foi extinto, isso aí. Então, não sei porque a FGV ainda botou isso aí. Então, ó, corta isso aí. E aí você ficou em homepage e extranet, né? E aí não tem como você errar. Porque você aprendeu que o homepage é o quê? É a sua página inicial, meu povo. Tá? Então, ó, sobrou para você quem? A extranet, né? Por quê? Porque a extranet, ela é criada através de uma internet, né, como o próprio enunciado fala, ou de uma internet. Disponibilizando o quê? Recursos da organização a clientes, fornecedores e parceiros em geral. Tá? Então, como assim funciona? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui da PRF, tá? Digamos que a PRF está ali em Arco Verde, e aí a PRF parou, né? Parou aí nosso amigo Heriberto. Documento, habilitação, Heriberto entrega tudo certinho. O que acontece? O PRF está na viatura, né? Ele vai acessar lá o sistema, tá? Para ele acessar o sistema, ele vai ter que acessar que sistema? O sistema interno da PRF, né? Quando ele colocar ali, o que é que vai pedir a ele? O login e a senha. Quando ele colocar o login e a senha, o sistema vai entender que ele é um servidor concursado, servidor público, através da sua senha, do seu login. E aí ele está consultando, tá? Ele está consultando. Mas ele está consultando o quê? Os dados de Beto, tá? Ele está consultando os dados de Beto. Aonde? Lá no servidor em Brasília, né? Então ele está acessando uma intranet.
Mas ele está onde? Está em Arco Verde. Ele está no ambiente externo. Então, ele está usando naquele momento, aquela rede dele ali é uma extranet, tá? Então, essa extranet você pode usar para clientes, para organização, para fornecedores e para parceiros em geral, né? Nesse caso ali, o PRF está usando aquela rede ali, né? Então, ele está fora do seu ambiente de trabalho, da sua base. Ele está lá no trecho. Tá bom? Então, assim que ele funciona. Tranquilo, tranquilo? Então, ó, nossa questãozinha número 12, letra C. Fechou? Vamos embora aí para a nossa questãozinha número 13, que diz o seguinte, na número 13. E no contexto de acesso remoto a computadores, o protocolo que utiliza a conexão remota sem criptografia é o... Ou seja, se o acesso remoto é sem criptografia, ou seja, você está se arriscando, né? É uma conexão vulnerável a qualquer hack, né? E ele fala o seguinte, na letra A, SMTP. Aí você aprendeu que SMTP é o quê? É utilizado para enviar e-mails entre servidores, né? Então você já descartou aqui. Certo? E aí ele fala SSH. Que protocolo é esse? É o famoso Security Shell, tá? Então, o SSH é o sucessor seguro. É um sucessor seguro, tá? De quem? De quem você vai ver agora. Telnet. Quem é o Telnet? O Telnet, na verdade, é um terminal virtual. Ou seja, ele não é um terminal seguro, ele não tem criptografia. Essa letra C, meu povo, é que é nossa resposta. Ele está pedindo aqui, ó, no contexto do acesso remoto a protocolos que utilizam conexão remota sem criptografia. O Telnet, ele é um terminal virtual, mas ele é inseguro. Ele não usa criptografia de dados. Entendeu? Ele não usa criptografia de dados. Então, o SSH, que é o famoso Security Shell, tá? O SSH é o que mesmo? É o Security Shell, né? É o núcleo seguro. Tem o shell, não é o núcleo? Tem o shell e o kernel. O shell é o núcleo, né? Então, é o núcleo seguro. Então, o SSH, ele ficou como sucessor seguro desse carinha aí, ó, do Telnet. Beleza? Do Telnet. E aí vem o NTP, né? Que é o Network Time Protocol, né? Que é o Network Time Protocol. Ou seja, ele é um protocolo utilizado para sincronizar, sabe quem? Esse cidadãozinho aqui, ó, os relógios dos computadores. Então, o NTP é o Network Time Protocol. Ele é utilizado para sincronizar os relógios com os computadores. Ou seja, quando você liga seu computador, tá? Que ele coloca aqui, ó, 23 horas e 24 minutos, ele atualiza sua hora e sua data. Quem faz isso é o NTP, é o protocolo, né? É o protocolo que faz essa sincronização com o relógio em redes mundiais. Tranquilo? E aí vem o TCP, que a gente viu lá em cima, né? O TCP/IP, né? A gente viu lá em cima, que é o protocolo da camada. E aí entra aquela situaçãozinha que você falou, eu comentei aqui, e você comentou, falou aí, Ivan, do OSI, né? O TCP é o controle de protocolo de transmissão, né? O controle de protocolo de transmissão / IP, que é o protocolo de interconexão. Então, na verdade, esse TCP, ele opera naquela camada de transporte, né? Transportando os dados, entendeu? Ele opera naquela camada de transporte. Aí ele vai fornecer o quê? Aí ele vai entregar, né? Ele vai entregar, fazer uma entrega confiável, né? E aí o fluxo de bytes entre aplicações vão se conectar através de quê? Do IP. Então, ó, por isso que o nome é TCP/IP, né? TCP é o protocolo de transmissão de controle, ou controle de protocolo de transmissão, como queira chamar. E o IP é o protocolo de interconexão. Beleza? Então, ó, nossa questãozinha número 13, Telnet. Aí. Fechou? Vamos para a questãozinha do número 14, que fala assim, que ao prestar suporte para um usuário da intranet, olha só aí, viu? Ao prestar suporte para um usuário da intranet, lá do TRF1, da primeira região,
não significa região. Maria, ela utilizou o computador do usuário para navegar pela internet. E aí o que acontece? Acessando sites e sistemas e configurando diversas opções, tá? Como, por exemplo, o idioma de preferência. Ponto. Aí diz o seguinte, e ao finalizar seu atendimento, o que é que Maria fez? Maria simplesmente precisa limpar as preferências configuradas durante a navegação. E para isso, o que é que Maria deve fazer? Aí a letra A diz o seguinte, e Maria deve ir lá no gerenciar extensões. A letra B diz que Maria deve configurar a sincronização. A letra C diz que Maria deve excluir os cookies. A letra D diz que Maria deve abrir uma janela anônima. A letra E diz que Maria deve limpar o mecanismo de pesquisa. Ó, o que acontece? Que Maria foi lá no TRF1, né, prestar suporte para o usuário, lá do servidor, né? E Maria utilizou o computador do cara. E aí, o que é que Maria fez? Né? Maria foi lá, navegou pela internet, acessou o site, acessou o sistema e configurou diversas opções. E aí ela foi lá e configurou o idioma de preferência. Maria estava lá retada com português e configurou para inglês. Aí é o seguinte, que ao finalizar o atendimento, né, Maria teve que entregar o computador ao cara. E aí Maria precisou o quê? Limpar as preferências, porque Maria preferiu o idioma inglês. Mas o cara não entende porra de nada de inglês, o cara entende português. Aí Maria tinha que fazer o quê? Limpar as preferências, tá? E o que é que Maria deveria fazer? Terminou o serviço? Devolva lá o computador do servidor. Agora tira as suas preferências, né? O que é que Maria fez? O que é que Maria fez? Maria simplesmente, meu povo, Maria excluiu os cookies. O que são os cookies? São pequenas partículas criadas ao acessar os sites. E aí o que acontece? Com o surgimento e a aprovação da lei, tá, da LGPD, Lei Geral de Processamento de Dados, os sites ficaram obrigados a colocar um contrato, tá? Eu chamo de contrato aquilo, quando você acessa um site. Então, se você perceber, o que acontece? Digamos que você agora acessou aqui o site sei lá, do PCI Concurso. O que é que acontece no rodapé aqui do site? Ele pergunta lá se você aceita ele pergunta lá se você aceita os cookies, né? E o correto seria você aceitar. Ah, professor, eu nunca aceito, porque eu não sei que porra é cookies. Você vai aprender agora. Que cookies são pequenas partículas criadas através dos sites. Para facilitar quem? Facilitar o seu acesso. Então, quando você acessa aqui o site lá, e você aceita, né? Que está dentro da LGPD, da Lei Geral de Processamento de Dados, está lá. O que acontece? Aceitei lá o site do PCI Concurso. Automaticamente, ele cria uma partícula lá nos meus arquivos temporários. Ele cria lá, né? São arquivos em blocos de notas. Ele cria lá e o que acontece? Se amanhã minha internet estiver super lenta, né? Mas eu já acessei no dia anterior lá o site do PCI e ele criou e eu aceitei os cookies. Aquele site, ele não vai demorar a acessar, por quê? Porque naquele computador já existem partículas daquele site. É como se fossem os caminhos, tá? Então, ele entra muito mais rápido de quem não aceitou lá. Então, assim, se você não aceitar, ok, você vai acessar o site de todo jeito. Mas essa é a ideia. Então, se você hoje nunca aceitou os cookies, a partir de hoje, passem a acessar. Tranquilo? Então, o que acontece? Quando Maria vai lá e exclui os cookies, automaticamente vai desaparecer lá isso aqui, ó. O que diz o seguinte aqui, ó, que Maria pegou o computador do usuário e ela navegou pela internet. Ela fez o quê? Ela acessou sites, ela acessou sistemas, né? Mas ela precisa devolver ao computador do cara isso. Mas assim, nesse caso aqui, Ivan, você citou aí, em outro caso seria a navegação anônima. Nesse caso, Maria teria que, desde já, ter acionado a aba anônima. Tá? Não foi o caso. Ela pegou o computador do cara, né? Ela de cara já acessou a internet. Pegou o navegador aqui, ó, já meteu bronca. Entendeu?
Mas aí, justamente, a banca, lá embaixo, na letrinha D, ela bota, né? Abrir uma janela anônima, tá? Então, assim, essa foi a diferencial. Então, muita gente pode ser que tenha marcado isso aí, né? Mas, para ela era, no começo da navegação, quando ela entrou lá no navegador, era para ela ter acionado a abazinha do anônimo, do anonimato. Aí sim, não precisava era excluir cookies, porque no anonimato, né, na privativo, na in private, tem a mesma função, não ficaria lá nada de cookies, nada, né, de senha, de nada, entendeu? Não ficaria. Tá com a Evelyn? Porque nessa letra E, ele está dizendo que limpa os mecanismos de pesquisa, tá? Só o que você pesquisou, né? Digamos que você pesquisou lá, hoje aqui é Black Friday na Champ, você pesquisou lá. Só que os sites que você navegou continuam lá. Nesse caso, Maria precisava entregar o computador com tudo zerado. E aí ela tem que excluir os cookies, porque aí ele zera tudo lá. Entendeu? Fala aí, Ivan. Ivan abriu aqui, levantou a mãozinha. Fala, Ivan. Até porque também não faria sentido, né, a letra E, porque ele não salva, né, os cookies, nem histórico, né, não salva, né? Porque, na verdade, justamente, quando você limpa lá Não faz nem os sentido, cookies, né? Os cookies, ele zera tudo lá, né? Que são ele Isso. criou as partículas do site, né? Aí, nesse caso Isso. aí, agora ela entendeu a diferença. Se ela só limpar o mecanismo de pesquisa, mas aí os sites, né, ficam registrados. Sacou? Fica lá, fica salvo, Ficou, Isso. tudo que é de site, ela fica lá salvo. Beleza. Ela se desligar o computador, ela só não vai ver os cookies, né, e o histórico, né? Isso. Geralmente isso fica, né? É Não isso aí, fica, jogador. né? Quando você Fica faz lá. a Mas privada, quando né? excluir os cookies, lá gera tudo lá. Pronto, aí não faz nem sentido. Né? É isso Fechou. mesmo. Vamos embora para a próxima. Questãozinha 15. Que diz o seguinte, a questãozinha 15. Que a identificação de um computador na rede de internet é feita por meio do seu... Lembre-se que lá no começo da nossa aula, eu falei que para a rede de internet, ele não quer saber se seu computador é um Dell, se é um Ace, se é um Lenovo, não quer saber se a sua TV é LG, é Samsung, não quer saber se seu celular é Motorola, se é iPhone. Todo computador, toda máquina, todo equipamento eletroeletrônico, quando acessa a rede, né, ele ganha o quê? Aí ele fala lá em cima, a identificação de um computador, nesse caso ele está listando que é um computador, né, na rede, é feita por meio do seu, aí, ó, se você entender, você vai dizer aqui, ó, do seu IP. Isso daí você mata ligeiro, tá? Ele fala lá em cima do seu endereço de porta negativo. O endereço de porta nada mais é do que o número virtual, que identifica um aplicativo ou um serviço. Nesse caso, ele está falando de uma máquina, computador, né? Não está falando nem de aplicativo nem de serviço, está falando de uma máquina. Na letra B, ele fala sobre registrador de CPU. E aí você, na aula de hardware, você entendeu, né? Registrador de CPU. Quem que faz isso? Nesse caso, o registrador permite que a CPU ele calcule, execute os cálculos, né? É a famosa ULA, né? A unidade lógica aritmética lá, tá? E aí ele fala também dos barramentos, PCI. A gente aprendeu lá na aula de hardware os barramentos lá, né? Na verdade, é o caminho de dados, né? Que conecta a placa-mãe, né? Os barramentos lá, placa-mãe. E aí, no final, ele fala sobre os códigos de processador, né? E aí, nesse caso, código de processador, já está falando, processador, ele vai combinar lá, né, os alfanuméricos, né, ou as nomenclaturas, atribuída a quem? Aos processadores, que são o tipo de fabricante, Intel, AMD, e assim por diante. Beleza? Vamos aí na nossa questãozinha número 16, que fala o seguinte, que no contexto das redes de computadores, tá, que no contexto das redes de computadores e da web, analise as afirmativas a seguir. Aí, mais uma vez, ele vem lá. Item 1. O DNS é responsável por traduzir nomes de domínios em endereço IP. Né? Essa questãozinha repetiu-se? Deixa eu ver aqui. Ela repetiu. Não, repetiu não. Ela é muito parecida com o que a gente respondeu, né? Ela não repetiu aí. Vamos lá. Ó, o DNS é responsável por traduzir os nomes de domínio em endereço IP. Verdadeiro, né? O item 2 diz o seguinte, que o protocolo HTTPS oferece menos segurança do que HTTP. É falso, né?
O item 3 é o seguinte, que o protocolo SMTP é usado para transferir arquivos entre computadores em uma rede local. Não, repetiu aí, né? Pô, pessoal, foi mal aí. Não percebi, não prestei atenção, ó. Repeti a questão. Me desculpem. A gente repetiu essa aí e já respondeu. Não foi? A gente já respondeu essa daí. Aí foi vacilo aí. Isso aí. Aí lá no concurso a gente faz o quê? Anulada, né? Essa daí foi anulada. Jubilada. Anulada. Essa daí, porque a gente já respondeu. Não prestei atenção, ó. Me perdoes. Correria. Tá? Vamos embora para a próxima. Acho que na hora que eu estava fazendo, organizando aqui, vacilei. Mas é bom que repetiu, aí todo mundo já estava ligadinho, né? Já pegou o fio da meada. Vamos lá para a questãozinha número 17, que diz o seguinte, que no contexto de rede de computadores, o protocolo, a DHCP, desempenha um papel fundamental na configuração do dispositivo conectado. A principal função desse protocolo é... E aí, o que acontece? Na letra A, diz que estabelecer conexões criptográficas, não é o caso. Na letra B, diz que monitorar o tráfego de rede para detectar dispositivo não autorizado, também não é o caso. E aí, na letra C, diz que ele faz o quê? Prover os endereços IPs automaticamente a dispositivo de redes e outros parâmetros de configuração. Aí você lembra daquele carazinha lá, né, que distribui os coletes, né? Ele, provê os endereços IPs automaticamente, tá? Pessoal, todos os endereços IPs, eles são automáticos? Não. Você pode entrar no seu roteador e marcar lá que você não quer que distribua o IP automático, distribui o IP manual, para você ter um certo tipo de controle. Porque, como eu falei para vocês, o IP, quando a rede está no IPv4, ele distribui de 0 a 256, tá? E aí, não necessariamente ele distribui assim, IP1, IP2, não. Ele pode distribuir IP1, e na próxima pessoa que acessar, ele pode distribuir IP 150. Então, ele é automático. Agora, para você ter um teto de controle, eu não sei como seria a sua empresa, você pode botar lá, não, essa aqui, a gente, na linguagem de TI, a gente chama, eu vou setar o setup manualmente, na mão, tá? Manualmente. Eu vou setar ele na mão. Aí você vai lá manualmente e diz assim, não, eu quero que fulano aqui, que Beto, fique com IP 10. Eu quero que Cláudio fique com IP 12. Tá? Porque quando alguém me perguntar de cabeça, eu já sei. Então, isso pode, tá? Então, nossa questãozinha de 17 aqui, a gente marca a letra C. Tranquilo? E aí vem a questãozinha do número 18, né? E aí lá atrás a gente até falou e até deu a diferença, né? Lá atrás a gente falou de roteador. Nesse caso agora, a questão se refere a quem? A um switch. Ele diz que é uma rede de computadores, o que é um switch, né? E aí na letra A ele fala o seguinte, que é um dispositivo que conecta redes diferentes. Switch, né? Então você aprendeu que quem conecta a rede diferente é quem? É o roteador. Então a gente já dispensa aqui, a letra A, tá? Na letra B diz que um roteador com acesso à internet. Fora, né? Falso aí. Então, o que é um switch? Na letra C diz que é um dispositivo que interliga vários computadores em uma mesma rede local. E aí você vai lembrar daquele exemplo que eu dei da Caixa Econômica, né? Vários switches, né, com agência lá no hack, né? A qual ele vai fazer o quê? Interligar vários computadores da agência, assim como vai o ATM, uma impressora, aquele dispensador de senha, que o nome daquele dispensador chama-se Tinclide, entendeu? Chama-se o Tinclide. Aquele dispensadorzinho de senha que sai o papelzinho, chama-se Totem. Então, ele interliga todo mundo ali, entendeu? Ele interliga todo mundo. Então, letra C seria a nossa resposta para um switch, né? Para um switch. A letra D diz que é um antivírus corporativo, não é o caso, e a letra E diz que é um software de monitoramento de rede. Tá? Esse software de monitoramento de rede seria, no caso, o firewall, né? A bola de fogo, né? Ali, a barreira de fogo, né? Ele nem deixa quem está fora entrar e nem deixa quem está dentro sair para infectar. E assim vai por diante, tá? Beleza? Então, questãozinha 18, letra C. E aí vamos para a nossa questãozinha número 19. E diz o seguinte, na questãozinha número 19. A principal vantagem da utilização de uma rede intranet em uma empresa é, ou seja, se tem sua empresa,
qual é a principal vantagem de você usar uma rede interna, uma intranet? Aí, na letra A, diz o seguinte, que é de facilitar a navegação pela internet de maneira ilimitada. Na letra B, diz o seguinte, que é de você compartilhar documentos e recursos internos de forma segura dentro da sua organização. Na letra C, diz que é de aumentar a velocidade de navegação em um web externo. E a letra D diz que é de garantir a comunicação com clientes externos. Ou seja, qual é a vantagem de você utilizar uma rede intranet? Se ela é intranet, uma rede interna, qual seria a vantagem? É de você compartilhar documentos e recursos internamente, de forma segura, né? Dentro da sua organização. Tranquilo? Essa daí foi tranquila demais. E aí vem questãozinha número 20, né? A gente fechar aí a noite aqui, a nossa quarta-feira aí. E desde já agradeço aí ao povo que está com sono, né, Vanessa? A Betão aí, que parou aí seus afazeres aí no seu comércio para estar aqui com a gente, né? Meu filho, eu vou dizer uma coisa. Esse tempo todo em que eu estudo com você, foi o melhor exercício que eu já vi da minha vida. Aí vem 2 cascas de banana, a 11ª e a 14ª. Vem 2 porra dessa ali para você vacilar. Esse foi o melhor exercício de todos os tempos que você já colocou. E foi. Claudio concorda comigo aí, sinceramente. E ele é Esse doido, foi bom demais. concorda com você? Tem que concordar, foi bom demais. O bom é que tem essas casquinhas de banana, né, Beto? Aí já vai deixando a gente com casca grossa para poder ir à prova. Aquela Né? 11ª ali, eu erraria ele direto. Eu nem ia ler muito ele, não. Não. Aquela foi foda, aquela 11ª ali. Na 11ª, Betão? Não, exatamente. Eu erraria ela e erraria Fala essa das 14ª. VPN, né? Nas VPN, né? É. E qual foi a outra, Beto, que falou? A 14ª. A 14ª. A 11ª e a 14ª. A de excluir os cookies, né? É. Show de bola. Então, é para isso, Beto, que há 2 anos praticamente atrás, você e Tiara me aperrearam para fazer esse grupo, né? E graças a Deus tá dando certo. Foi o que eu expliquei para Ivan, expliquei para a Aninha lá, o pessoal que entrou agora. Hoje já temos nossa amiga Antônia aqui com a gente, conectada, né? A Antônia foi nossa aluna aqui na Prova Mais. E nosso amigo Luiz Fernando aí, que eu acho que foi Cláudio que indicou aí, colega de Cláudio aí. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Essa é a ideia aqui de toda quarta-feira, é a gente trazer um pouquinho do nosso conhecimento, tá? De uma forma resumida, porque o concurso público é isso aí, você não pode perder tempo, né? Ninguém vai dizer aqui que o computador é isso para botar isso na sua cabeça, não. A gente tem que aqui trabalhar conforme a banca cobra os concursos. Até para você não perder tempo, porque no concurso você não só tem informática, né? E tem as outras matérias. Aí você vai para uma redação que tira seu juízo, né? Aí vem os direitos da vida, e aí quem é formado em direito já ganha, assim, muitos pontos na frente de quem não é formado, né? Ainda tem o português, que é cheio de casquinha de banana, e tem um raciocínio lógico para fechar. Então, a ideia é que você elimine logo o informática. Então, qual é a minha dica? Já que vocês estão nesse grupo de estudo, toda quarta-feira, é lá no dia da prova, pegar logo as questõezinhas. Umas vão ser 6 questões, né? Né, Ivan? Outros são 8. 8 questões, né? Então, é pegar lá e já eliminar logo, pô. Porque já é menos uma matéria. E deixar para quebrar a cabeça com o resto lá na frente. Beleza? Então, desde já, eu quero agradecer a todos vocês aí pela confiança, né, no trabalho, né, da gente. Mesmo a gente estando distante, mas graças a Deus a gente criou esse laço de amizade, de confiança, né? Natália aqui mesmo. Natália, eu sempre estou aqui com a Natália, passo lá na loja, a gente dá umas dicas, né? Esse concurso mesmo, né, que foi anunciado ontem pela governadora, já é para você já ficar ligado, que o ano que vem vai ser o ano dos concursos, eleição, né? Os governadores. Oi, fala, Cláudio. Oi? Eu vi aqui, já vi aqui agora há pouco, foi autorizado já. Já foi autorizado. Lá na entrevista, lá no dia ontem da cerimônia, ela falou que a banca já foi escolhida até, pô. Já foi escolhida a banca. Então, assim, ano político, né? Qual é a jogada de nossa amiga Raquel Lira? Ela sabe que nas pesquisas, João Campos está liderando, né? E ela está se queimando com alguns prefeitos porque não cumpriu o que prometeu. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai puxar esse concurso, né? E ela falou que vai ser todas as esferas. Então, assim, Natália que perdeu o concurso da Polícia Militar, né? No dia, vai ter chance de fazer novamente o concurso da Polícia Militar, né? Quem fez e não passou, vai ter chance de fazer novamente, né?
Então, o ano que vem vai ser o ano dos concursos, mano, porque é o ano de eleição. E aí pode falar, professor, mas é concurso, né, ano de eleição e pode ter concurso? Pode ter concurso, né? Não pode nomear, mas a lei diz que você não pode nomear, mas você pode ter o concurso, pode ser realizado o concurso no ano de eleição. Então, meu povo, esse do Piauí, em janeiro, vai ser o primeiro de muitos durante o ano. Tá batendo na porta aí a Paraíba, tá batendo na porta aí a Alagoas, que vai vir torando, tá batendo na porta aí a Bahia, né? Ivan tá correndo da Bahia, né, Ivan? Mas tá batendo na porta aí, entendeu? Para Ivan seria ideal uma Alagoas abrir, porque ele tá em casa, né? Então, e assim por diante, né? Tá barril, é verdade, entendeu? E vamos embora. Então, a ideia é isso, acabando esse projeto, qual é o próximo que abrir? Ah, vai abrir aí, Emerson, olha, tem 2 abertos. Tem aberto aí a Bahia e tá aberto aí a Alagoas. O que é que a gente faz? A gente cria um grupo e bota carreiras policiais, para não voltar só para um, né? Pega o contexto dos dois, aí sincroniza, aí vai se encaixando. Porque todo conhecimento é bem-vindo, né? Nada é desperdiçado. Então, Betão, valeu aí pelas suas palavras, viu? A Cláudia, a galera aí, a Natália, a todo mundo aí. Valeu mesmo aí pela confiança no trabalho de toda a equipe aí. Não, quem Estamos agradece aqui é a gente, Emerson. desde o Né, convite Cláudio? de A bagagem que você... A É, bagagem que você deixou aí, um exercício desse se torna fácil. É tão fácil que muitas vezes você vacila em 2, como eu vacilei aí. E não Tá vacila entendendo? mais, né? É, mas é porque é um exercício que você já vem constantemente se batendo em certas teclas com a gente, quando você olha na questão, você já praticamente já sabe a resposta, o que vai procurar. Tu tá entendendo? É. E o bom é porque você diz o motivo por que não pode ser, para quem está iniciando agora. Para o ano, quando pegar uma questão dessa aqui, vai ser besteira, para quem está iniciando aí agora. É verdade, viu, Beto? Aí, é o seguinte, se eu entrei naquele tempo aqui, a convite de Beto, né? Eu entrei na aula, desde aquele tô até aqui, aí fiz convite para algumas pessoas também, para Fernando, a noiva dele também, convidei ela, convidei uma colega dele também, convidei a Aninha, convidei mais outras pessoas, apenas essa, não vou convidar mais não, senão o povo não quer. Cláudia é o cabo eleitoral. Convida mais não, velho. Senão vai dar muito concorrente. Não chamava não, né? Se fosse coisa ruim, não chamava não, mas coisa boa, não. É isso aí. Vanessa, hoje vai dar certo. Hoje você vai dormir cedo. Vai acabar antes de meia-noite. Vamos embora finalizar aí, que o Vanessa está com sono aí. Vamos lá, pessoal. Questãozinha número 20 aí, para a gente fechar a noite aí. Diz o seguinte, que as redes de computadores, eles permitem a comunicação e o compartilhamento de informações entre dispositivos, né? Dispositivos. Aí ele fala que a internet, ela conecta o quê? Milhões de redes em escala global, né? Em escala global. Enquanto a intranet, ela é uma rede privada, que utiliza o quê? Tecnologias similares à internet para conectar usuários de uma organização. E aí lá, ele diz lá, para finalizar, que protocolos como HTTP, FTP, TCP definem as regras de comunicação entre dispositivos. E aí ele fala que, com base nesses conceitos, assinale a alternativa incorreta. E aí, pessoal, qual é o bizu que eu dou para você aqui nessa questãozinha? Você, no seu dia a dia, aí eu vou falar por mim, né? E eu acho que 90% do povo, a gente não usa a palavra incorreta, né? A gente não usa a palavra incorreta. Na verdade, a gente usa a palavra errada, né? A gente diz assim, eu vou procurar o que está errado. O cara não diz assim, eu vou procurar o que está incorreto, né? Aí é foda, né? Então, o que é que você faz? Lá na provazinha, para você não se confundir nos enunciados, nada mais justo que você colocar aqui, ó, vou procurar o item errado. Coloca lá, que fica mais fácil para você entender, né? Porque ele diz o seguinte na letra A, que o protocolo chamado HTTP, ele é utilizado para a transferência de páginas da web, enquanto o FTP é aplicado para a transferência de arquivo. Aí você faz o quê? Isso é correto. Eu quero a errada. Então, isso é correto, isso é certo, né? Então, você já descarta a letra A, porque você está procurando a errada. Aí, a letra B diz o seguinte, que a internet, ela utiliza o protocolo TCP/IP para estabelecer a conexão entre dispositivos conectados. Isso é correto, né? O TCP/IP barra o IP, ou seja, o protocolo de controle de transmissão, ele sincroniza com o protocolo de interconexão.
E aí ele casa fechando um TCP/IP, né? Então, ele estabelece comunicação entre dispositivos. Isso é correto, né? Então, ó, letra A é verdadeiro, que é correto. Letra B também é verdadeiro. Que é a palavra, o conceito errado. A letra C diz o seguinte, que a internet ela é uma rede pública que permite acesso mundial, enquanto a intranet é restrita a usuários autorizados de uma organização, empresa ou órgão. Isso é correto. Isso é verdadeiro, né? A letra D diz que o protocolo IP ele é responsável pelo endereçamento e roteamento dos dados transmitidos em uma rede. Isso é correto, é verdadeiro, né? Isso é correto, que é o protocolo de interconexão. E a letra E sobrou, dizendo que a intranet requer acesso à internet para funcionar, pois ambas utilizam os mesmos protocolos de comunicação. Aí isso sim é errado, tá? Isso sim é errado. Porque, ó, a intranet requer acesso à internet. A internet. Ou seja, sua intranet, tá? É para usuário de quem? Internos. Para usuários internos, tá? Então, digamos que eu estou acessando aqui na minha empresa, tá? E aí eu vou acessar uma pasta que está lá no meu servidor. Ele está internamente, tá? Ele está internamente. Então, assim, quando ele diz que a intranet requer acesso à internet para funcionar, pois ambos utilizam os mesmos protocolos? Não. Né? Os protocolos de comunicação são diferentes, né? Por exemplo, eu tenho o meu servidor aqui do lado, tá? Minha internet caiu, mas eu, através do meu atalho, do meu servidor, eu posso acessar aqui o meu servidor, estou na minha intranet, estou na minha rede interna. Estou na minha rede interna. Então, essa é que está a diferença. Então, a letrinha E aqui, ó, letrinha E para a gente fechar, né? E aí, ficamos aqui, né, com a nossa quarta aula, né, onde a gente falou de redes de computadores, tá? Nossa próxima aula, a gente vai falar sobre segurança da informação, que é um tema que cai muito, e os concursos vêm cobrando muito esse tema de segurança da informação, tá? E aí, lá na frente, a gente vai vendo os outros itens, né? Os outros itens. Acho que o item 6 é navegadores de internet, né? Mas, enfim, vamos seguindo passo a passo. Como o nosso pacote requer 12 aulas, a gente vai zerar esse edital de bonito, tá? E aí, eu queria dar boa noite a todo mundo aí. Obrigado, Vanessa, por ter ficado, viu? Tá cochilando, mas tá aí, firme e forte. Ivan, a Nath aí, a Cláudio. Betão, você é Foi caro, um viu? exercício que segurou todo mundo, um exercício bom que quem vem estudando já tá entendendo. Foi Luiz, bom o obrigado aí, viu? exercício Aceitou hoje. o convite de Cláudio e acessou nosso link aí. Antônia, eu falo com você no privado, viu? Bom lhe ver, viu? Tô de bola. E aí eu queria desejar a vocês uma boa noite aí. Essa letra B falando de agradecer. É foda, né, irmão? Essa é bronca aí. Então, pessoal, qualquer dúvida aí, me chamem no privado, tá? Daqui passado eu vou botar um exercício bônus para vocês aí, pelo menos com as 10 questões, tá, Beto? E aí envolvendo essas aulas aí, beleza? A primeira aula de hardware, de software, tá? De sistema operacional, e de pacote, os pacotes Office, LibreOffice e essa aula de hoje. Eu vou bolar aqui umas 10 questõezinhas aqui para mandar para vocês aí, para ver se realmente vocês estão anotando aí e estão acompanhando. Beleza? Valeu, meu povo. Fiquem todos com Deus aí. Uma boa noite aí. Luiz, qualquer coisa, fala comigo aí no privado depois aí, ou fala com o Cláudio. Tá bom? Boa Antônio, noite, depois você pessoal. fala Boa comigo noite. aí. Muito obrigado, Valeu, meu Anderson. povo. Show de bola aí. Tamo junto aí, Valeu. viu? Qualquer coisa, podem chamar aí. Ivan, valeu, irmão.